pé, a gente está orando a Deus para dar mais uma aula. Senhor, meu Deus e eterno Pai, meu Deus, neste momento queremos te agradecer, Deus, mais uma vez por estar aqui. Meu Pai, te agradecer mais uma vez por essa oportunidade a qual o Senhor está nos dando. Meu Pai, que venhamos aproveitar da melhor maneira possível. Meu Pai, que venhamos abraçar, meu Pai, em nome de Jesus, essa oportunidade que o Senhor nos dá. Pai, porque eu sei que muito, Senhor, queria estar aqui, mas não pode. Meu Pai, que nós venhamos aproveitar esse momento que nós estamos tendo para conhecer mais, para crescer quanto na graça, quanto no conhecimento. Meu Pai, para ter mais sabedoria. Meu Pai, acerca do Teu Evangelho. Meu Pai, para podermos ganhar, meu Pai, almas para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos estar dando início ao terceiro módulo, à terceira aula. Nós começamos falando sobre o Evangelho de Mateus, onde eu estive falando também acerca um pouco das subdivisões que tem na Bíblia. Na segunda aula nós falamos um pouco acerca de Marcos, e hoje nós vamos falar mais acerca do Evangelho que Lucas escreveu. Quando nós falamos de Mateus na primeira aula, eu citei que Mateus ele foi um homem a qual ele teve e escreveu uma biografia completa sobre Cristo, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. E Marcos ele já foi objetivo, talvez por causa da circunstância, qual eu estive dizendo aqui, sobre a época que ele escreveu o Evangelho. E Lucas ele não vai ser muito diferente de Mateus, porque nós vamos perceber que o Evangelho de Lucas ele também vai ser bastante, praticamente completo. Ele vai relatar também sobre a infância de Jesus, ele vai relatar também a escolha dos 12, ele vai relatar também muitos milagres, cerca de 20 milagres. Ele vai relatar também muitas coisas, ensinamentos a qual Jesus fez, da mesma forma como Mateus vai contar. Mas só que como nós conhecemos Lucas, o médico, ele é muito detalhista. Então nós vamos poder perceber bastantes detalhes no Evangelho de Lucas. E quando nós vamos estudar e ver acerca de Lucas ele era um homem a qual não era judeu. Ele nasceu na Antioquia, na Síria, e ele vai ter essa honra de escrever o Evangelho, mas só que não foi por acaso. Quando nós vamos estudar a história, Lucas ele vai correr atrás, ele vai ser um investigador, assim como um médico, porque ele vai procurar ir atrás para ter conhecimento acerca de Jesus, para ter conhecimento dos acontecimentos que ocorreu quando Jesus estava. Então Lucas ele vai deixar isso no capítulo de número 1. Se os irmãos quiserem acompanhar, Lucas no capítulo de número 1. Versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: tendo muitos elaborados uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram, conforme nos transmitiram os que desde o início foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ou seja, aqui Lucas ele estava dizendo que ele está mostrando que ele foi atrás de pessoas que andou com eles, de atrás de pessoas que esteve com ele, que conheceu mais sobre ele, para relatar essa história. E nós vamos perceber que no Evangelho de Lucas, nós vamos perceber os detalhes, a forma da escrita. Nós conseguimos compreender o fato que Lucas era um homem bastante inteligente, ele era um homem bastante que tinha muita sabedoria, porque ele vai conseguir separar bem os seus evangelhos em partes. Ele vai conseguir dividir bem as histórias para que o povo conheça, porque o Evangelho de Lucas ele foi escrito ali cerca de 59 a 70 anos depois de Cristo. Muitos historiadores dizem que Lucas ele pegou base de Marcos, de Mateus, e só que Lucas, o direcionamento do Evangelho que Lucas escreveu, ele é para um povo totalmente diferente. Não é simplesmente para os judeus,
o Evangelho de Lucas ele vai ter um direcionamento para os povos que não eram judeus. Talvez os gregos, os romanos, porque, como eu já até disse aqui, o próprio Lucas não era judeu. Então ele vai ter essa oportunidade de mostrar no seu Evangelho que Jesus ele não é só para o judeu, que Jesus ele não é só para um tipo de pessoas. Lucas ele vai mostrar dentro do seu Evangelho, e nós vamos conseguir observar que o Evangelho de Lucas ele é um Evangelho universal. Ele não está direcionado só para um lugar, ele está direcionado para todo mundo, para todo o povo, para toda a raça, para todos os tipos. Então, Lucas ele começa aqui a detalhar e falar que Jesus, assim como é comigo, ele é para mim, ele é para o pastor, ele é para o pastor, ele é para todos, sem diferença. Porque Lucas, ele, da mesma forma que o Evangelho de Jesus transformou a vida de Lucas, ele conseguiu entender que ele poderia transformar muitas vidas, que poderia transformar muitas outras vidas que não eram, muitos gentios, né, melhor dizendo, que não eram judeus. O Evangelho de Lucas, quando nós vamos ver e estudar um pouco mais sobre Lucas, nós sabemos que foi um homem também que, assim como Marcos, foi inteligente, porque decidiu andar com pessoas que estavam no caminho, decidiu andar com pessoas que tinham um propósito sobrenatural, decidiu estar com pessoas, com pessoa que foi uma referência para muitos hoje. Para nós é um dos maiores depois de Jesus, que foi o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 28, versículo 16, nós vamos ver que Lucas acompanhou Paulo em sua prisão em Roma. Nós vamos ver que Lucas, que Paulo em Colossenses, no capítulo número 4, versículo 14, ele vai dizer sobre Lucas e ele vai citar, ele é o médico amado. Então ele vai destinar algo para Lucas e vai deixar Lucas responsável por cuidar de algumas igrejas. Então nós percebemos que, assim como Marcos, Lucas andou com um homem que tinha propósito, Lucas andou com um homem que tinha objetivo, e assim é como nós. Se nós andarmos com pessoas que têm objetivo, nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Se nosso objetivo é ganhar muitas almas, se nós andarmos com pessoas que ganham muitas almas, nosso objetivo vai se concretizar. Se nosso objetivo é amar mais, se nós andarmos com pessoas que amam, nós vamos aprender a amar mais. Se nosso objetivo é liderar, se nós andarmos com os líderes, nós vamos aprender a liderar. Então, isso não é diferente nos nossos dias. E perceba que Lucas, assim como Marcos, como eu já estive dizendo na primeira aula, Lucas também, juntamente com Paulo, não era discípulo, ou seja, não conheceu a Jesus face a face, ou não andou assim com Jesus pessoalmente, mas só que o interesse que Lucas teve de conhecer a Jesus foi muito sobrenatural. Mas a vontade que Lucas teve de ir atrás de quem conhecia para saber acerca dele de verdade é muito sobrenatural. Hoje nós não podemos ver Jesus, hoje nós não podemos andar com Jesus pessoalmente, mas se nós tivermos um interesse, como temos aqui nessa noite, de estarmos aqui numa noite fria, poderíamos estar debaixo da coberta, fazendo qualquer outra coisa, mas estamos aqui em busca de um objetivo que é de conhecer mais esse Cristo, que é de conhecer mais esse Jesus, que é de conhecer mais sobre a sua biografia, sobre a sua história, sobre o legado que ele deixou. Então eu creio que, assim como Lucas, nós também vamos conhecer mais esse Jesus. Nós também vamos conseguir ir longe como Lucas conseguiu, como Marcos conseguiu, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, aleluia. Se fosse dar um versículo ali chave, base para o tema sobre o Evangelho de Lucas, seria em Lucas capítulo de número 19, que foi até pregado pelo pastor, no versículo de número 10, a qual vai falar: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como eu estive falando, o direcionamento do Evangelho de Lucas foi para as pessoas gentias, ou seja, o Evangelho foi universal, foi para todos, mas nós percebemos que o Evangelho, quando Lucas ele vai escrever e vai apresentar o seu Evangelho, ele vai escrever algumas histórias que é muito interessante, que ele vai provar que Jesus ele é universal, que Jesus ele é para quem deseja, que Jesus ele pode estar com quem quer estar com ele. Lucas, no capítulo de número
de número 7, ele vai contar a história no versículo número 36, a partir do versículo 36 vai contar a história sobre a mulher pecadora, a qual ela vai lavar os pés de Jesus. Ou seja, e nesse texto Lucas ele vai fazer questão de mencionar e de dizer que aquilo que o fariseu não fez, a mulher pecadora fez. Que aquilo que o fariseu não beijou, o fariseu não ungiu, mas aquela mulher fez. Inclusive Lucas ele vai contar e vai detalhar que ela beija os pés de Jesus. Ou seja, o costume daquela época era beijar a testa, ela beija os pés. Então Lucas ele vai apresentar e vai querer dizer o seguinte: se os fariseus, se os judeus, se aqueles que acham que são religiosos não fazem tais coisas por Cristo, Cristo pode escolher uma pecadora para fazer. Ou seja, Marcos estava mostrando ali que não tinha diferença. Marcos estava mostrando que, independente se a mulher é pecadora, se a mulher não era judeia, se a mulher fazia certas coisas, Lucas estava mostrando que Jesus ele poderia fazer tudo por essa pessoa. Ou seja, às vezes nós pensamos que Cristo ele é direcionado a certo tipo de pessoas. Às vezes nós pensamos, nossa, mas eu falho tanto com Jesus, talvez ele não vai me perdoar mais. Mas Lucas ele vai nos mostrar que Jesus ele está disposto a nos perdoar, ele está disposto a nos amar, ele está disposto a fazer tudo por nós. Lucas ele conta também no capítulo de número 23, versículo número 39, quando o ladrão da cruz ele fala com Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ou seja, Lucas mostra mais uma vez que não existe diferença. Lucas apresenta mais uma vez que se preciso for até um ladrão ele salva, que se preciso for ele salva uma prostituta, ele salva um drogado, ele salva um traficante, ele salva um assassino, que se preciso for ele faz de tudo, mas para ter um filho perto dele. Amém? Glória a Deus. Perceba que Lucas, no Evangelho de Lucas, ele deseja apresentar um Jesus perfeito. Ele deseja apresentar aquele que não tinha erros, aquele que não tinha falhas. Ele anseia por apresentar, porque nós sabemos que quem conhecia mais sobre as Escrituras eram os judeus. E quando Lucas ele vai relatar também aos gentios, vai apresentar esse Jesus aos gentios, ele tem que ser detalhista, ele tem que contar os mínimos detalhes, ele tem que apresentar uma biografia boa. Então Lucas ele vai relatar no seu evangelho Jesus falando que é o Filho do Homem, ou seja, no seu evangelho falando que Jesus é o Filho do Homem cerca de 26 vezes. Ou seja, Lucas estava disposto a mostrar realmente ele é o Filho de Deus, realmente ele não tem falha, realmente ele é o mesmo, realmente ele nos ama, realmente ele é aquele Messias prometido. E da mesma forma a qual Mateus ele quis apresentar o Messias prometido para o povo judeu, Lucas estava apresentando o Messias prometido ao povo gentil, aqueles que não conheciam. Então é de suma importância aquilo que Lucas deixou, é de muita relevância aquilo que Lucas apresentou aos gentios, porque você ensinar pessoas que não conhecem muito é difícil, porque você apresentar uma pessoa para quem jamais conheceu é muito difícil. E Lucas vai fazer isso com excelência, e Lucas vai fazer isso dentro dos seus... Vai falar? Uma coisa também que eu estava lendo sobre Lucas, que eu achei muito interessante, apesar dele não ser judeu, ele colocou um relato assim, que eu fiquei impressionada, foi a questão da genealogia, que ele colocou que Isabel era descendente da casa de Arão, e Maria é parenta de Isabel. Então deixa bem claro que na cultura judaica, eu se considero um judeu tradicional, assim, tipo, um judeu, mesmo se eu for nascido de mãe judia. E na genealogia que Mateus escreve de José. E Lucas deixa bem claro e enfatizado essa questão também, eu acho bem interessante. Isso, é aquilo que eu acabei de dizer, né? Porque Lucas ele estava querendo mostrar que não tem diferença. Lucas estava disposto a mostrar que, independente se é judeu, se não é judeu, ou se é pecador ou não é pecador, ele queria mostrar que Jesus é o mesmo, que Jesus é a mesma pessoa. É muito interessante isso. Eu estive falando na última aula
Pastor que é muito importante de nós, quando saímos daqui, estudar também sobre o texto, né? E chegar aqui, se tiver alguma dúvida, perguntar, porque isso é muito interessante, né? Para não ficar só aqui. Então, eu mesmo tenho o costume de, quando eu vou estudar alguma coisa, quando tem algum estudo, eu chego na minha casa, eu estudo a semana inteira até chegar o dia do estudo, porque eu vou aprender coisas diferentes, de uma visão diferente, e também vou confirmar aquilo que eu estudei, né? Isso é muito interessante. E a visão que a Janaína colocou é bastante interessante sobre aquilo que eu acabei de dizer. O Lucas não estava nem aí para a diferença. O que ele queria mostrar era o Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. No Evangelho de Lucas, cara, ele vai apresentar Jesus com autoridade sobre todas as coisas. Quando nós vamos ver a biografia de Lucas, dentro dos seus 24 capítulos, mais de 1.100 versículos, Lucas ele vai relatar sobre que Jesus ele é maior sobre todas as coisas, é maior do que a morte, é maior do que a doença, é maior do que a enfermidade, é maior do que tudo. Então, da mesma maneira que eu falei de Marcos, que Marcos, quando nós lemos, mesmo sendo curto, tendo seus 16 capítulos, mas nós conseguimos entender aquilo que Marcos consegue passar. E com Lucas não vai ser diferente, nós vamos conseguir entender ainda em detalhes aquilo que Lucas vai querer passar. Porque, como eu disse, né, Lucas ele teve que se esforçar para apresentar um evangelho, apresentar um Jesus para pessoas que não conheciam. Então Lucas ele estava dizendo o seguinte: se hoje vocês não conhecem Jesus, agora é a oportunidade de conhecer. E nessa noite Jesus fala da mesma forma. Se até aqui você ainda não conhece Jesus, é a oportunidade de nós conhecermos Ele. Porque, como já foi citado e falado aqui, já foi falado aqui, o Mateus já falou, o Natan já falou, muitos já falaram, que o apóstolo Paulo, mesmo sendo o que foi, mesmo fazendo o que fez, mesmo ter ido ao terceiro céu, ele ainda deseja conhecer a Cristo. Então, que nós venhamos ter esse desejo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus. Às vezes nós pensamos que nós conhecemos Ele, cara, mas como eu já estive dizendo aqui nas outras aulas, mas se Jesus ele morrer e ressuscitar, passar 3 dias longe de nós já não conhecemos Ele mais. Então que isso venha ser diferente em nós, que quando Jesus aparecer nós venhamos falar: realmente esse é o Cristo. Eu estive dizendo que na volta dele ele vai vir, nós temos que reconhecer quem é Ele, nós temos que saber quem é Ele, nós temos que olhar para o céu e falar: realmente, esse é o nosso noivo, realmente esse é aquele que veio nos buscar, realmente esse é aquele que nos chamava de filho, que nos escolheu, que nos adotou. É interessante que o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós somos adotados, nós fomos adotados por Cristo, porque nós somos parte do objetivo. E Jesus ele não que ele deixa de salvar os judeus, mas os judeus os rejeita e ele fala: não, o meu propósito não pode parar. Aquilo que eu tinha para fazer vai acontecer. Se não for com os judeus, vai ser com os gentios. Se não for com um, vai ser com o outro, mas o meu propósito vai continuar. Então que nós venhamos entender uma coisa, que Cristo, todos nós temos um chamado, e todos nós temos um propósito e um objetivo em Cristo. Mas se nós decidimos parar e não querer fazer este propósito, e não querer fazer aquilo que Cristo nos deixou, não se preocupe, Cristo pode levantar outro, Cristo pode ter um novo objetivo, porque assim como Ele fez Adão para ficar no jardim, ter um relacionamento com Ele todos os dias e não deu certo, da mesma forma ele teve um objetivo novo, ele teve uma ideia nova, ele criou algo diferente. Ou seja, nós não somos o bom o suficiente para Cristo só ficar em nós, nós não somos o bom o suficiente para Cristo depositar algo em nós e nós deixarmos para trás, não. A verdade é que nós dependemos da graça dele. A verdade é que nós dependemos da misericórdia dele. E Lucas foi um dos que dependeu da graça de Cristo, dependeu da misericórdia de Cristo. Mas eu percebo, cara, que Lucas, assim como Marcos,
ele foi um homem muito determinado. Ele foi um homem que queria. Ele foi um homem que tinha desejo, cara. Ele tinha vontade mesmo de ir atrás, de conhecer, de buscar, de apresentar, de escrever. Porque o próprio Lucas vai dizer que no capítulo número 1 que ele vai atrás de muitas pessoas que conheceu a ele, que falou dele. Então, que nós venhamos ir atrás de pessoas que conhecem a ele, cara, de verdade. Que quando nós vier para um culto, para uma célula, ou até mesmo para o estudo, que está acontecendo, que nós venhamos vir com desejo de conhecer mais sobre ele, com desejo de estar mais perto dele, com desejo de realmente fazer a obra dele. Eu estive citando aqui, acho que foi na primeira aula, que Mateus ele apresentou a biografia, que Marcos ele apresentou aquilo que Jesus podia fazer, aquilo que Jesus fazia. Lucas ele também vai apresentar a biografia mais detalhada, e João ele vai falar acerca da salvação. E eu estive citando que cada um de nós ele tem um propósito, assim como esses homens que escreveram os evangelhos, porque Cristo talvez escolheu o Igor para dar uma biografia, assim como Mateus, uma biografia completa. Talvez Deus escolheu o Natan para, assim como Marcos, apresentar o que Jesus pode fazer. Talvez Deus escolheu a Janaína para ser como Lucas e contar mais detalhes acerca de Jesus. Talvez Deus escolheu o Renato para ser como João e falar mais acerca da salvação dele, mais acerca dos sinais. Eu creio, cara, que no meio de nós existem esses homens. Eu creio que no meio de nós existem pessoas que vai fazer a diferença, que podem fazer a diferença, assim como esses homens fizeram. Porque quando nós vamos estudar e ver, cara, são homens comuns como nós. Eu ouvi uma frase uma vez que eu não lembro quem falou, mas que ficou guardado, que 12 homens mudaram o mundo. Eu acho que foi o pastor, se não me engano, que 12 homens mudaram o mundo, e nós somos mais de 12. O que nós podemos oferecer para esse mundo? Como já está sendo dito, Jesus está voltando, e o que nós podemos oferecer para ele? Qual que é a biografia que podemos dar a esse povo? Qual que é os detalhes de Cristo que nós podemos dar a quem está perdido? Qual que é o nosso objetivo aqui na Terra como cristão, cara? Porque Jesus está chegando, Jesus está voltando. Eu acho interessante no quesito do livro de Lucas, que é o seguinte: os judeus, eles sempre tiveram a ideia, principalmente quando Deus tirou o povo do Egito, eles tiveram a esperança que o Messias viria para salvar somente o seu povo. E se você observar Mateus, ele vai descrever Jesus como um rei, não é isso? E quando o Lucas escreveu o seu livro, ele estava querendo mostrar para todos aqueles que eram judeus e também aqueles que eram gentios, que Cristo veio para todos. Que Lucas ele demonstra que ele, sendo uma pessoa que não era judeu, e Cristo também teve a misericórdia de salvar sua vida. Eu acredito que até por isso que Lucas, o livro dele, foi um livro mais detalhado, porque ele pesquisou a fundo do que realmente Jesus era. Porque Mateus e Marcos, eles escrevem para os judeus, e Lucas, como você disse, escreve também para todos aqueles que estavam de fora, e também para o seu povo. Então eu acredito que o livro de Lucas é um livro extraordinário. É o que eu disse na primeira aula, que o livro de Mateus ele é uma biografia completa, que se pegasse o Evangelho de João e colocasse junto com o Evangelho que Mateus escreveu, seria completo, totalmente completo. Mas quando nós vamos ver o que Lucas escreveu, porque os detalhes a qual o Mateus escreveu, o direcionamento que Mateus escreveu, Lucas vai ter totalmente a mais, né, que Mateus vai fazer. Então, se nós formos pegar
dentro dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Lucas foi, se nós lermos, Lucas foi um dos mais detalhistas, a qual nós vamos poder ver ainda mais acerca desse Jesus, deste Cristo, os passos que ele percorreu, qual que era o objetivo de verdade de Cristo. Então, o livro Lucas foi sobrenatural naquilo que ele quis escrever. E perceba que esses 4 homens, eles tiveram um chamado, que era apresentar o Cristo. E eu percebo que nos dias de hoje não é diferente. Nós temos um chamado de apresentar o Cristo. Amém. E eu queria deixar uma pergunta. Será que nós temos apresentado esse Cristo como esses homens apresentaram? Será que nós temos falado acerca do reino como esses homens falaram? Será que nós temos ensinado, cara, como esses homens ensinaram? Porque foi para isso que Jesus nos chamou. Foi para isso que nós estamos aqui. Porque às vezes nós olhamos e falamos, cara, Pedro foi sensacional, Paulo foi extraordinário, Lucas foi top, Marcos, Mateus, Moisés, Davi foram homens sobrenaturais. Mas nós podemos ser igual a eles, cara. Amém. Eram homens igual a nós. Nós não podemos, nós nunca vamos ser igual a Jesus, porque ele foi perfeito. Mas nós vamos ver que Davi, quando nós vamos estudar sobre Davi, o tanto ao qual Davi pecou, o tanto que Pedro falhou, assim como nós, então não é diferente. Nós podemos sim falar acerca do reino, ir longe acerca do reino. Eu não digo ir longe para todos nos conhecer, eu digo ir longe para muitos conhecer a Cristo, porque o maior propósito nosso não é que as pessoas nos conheçam, mas que eles conheçam a Cristo, entendeu? Então que esse propósito vem estar em nós, que esse desejo vem estar em nós, em nome de Jesus. Então, era mais isso que eu ia falar acerca de Lucas, o detalhista, o que poderia apresentar para nós de forma extraordinária acerca do Evangelho, acerca do que Jesus podia fazer e fez. Lucas ele ainda vai até falar sobre, desde o nascimento de Jesus, ele vai citar acerca do rei, do governo da época, porque Lucas não estava focado muito para o povo judeu, ele estava focado mais para o direcionamento gentil. Então ele vai falar acerca do governo que era romano, vai falar acerca dos líderes daquela época que eram romanos, porque o povo romano dominava ali naquela época. Então a única vez que Lucas ele vai citar um costume judeu vai ser no capítulo de número 2, a qual a única história é falada em Lucas, que é acerca da apresentação de Jesus, a qual que era um costume, né, onde vai falar que depois dos 8 dias Jesus vai ser circuncidado, vai ser apresentado. Então a única vez a qual Lucas ele vai falar sobre um costume, sobre alguma coisa do judeu. Alguém queria fazer alguma pergunta? Nada? Mestre? Então, isso eu queria falar acerca do Evangelho de Lucas. Na próxima aula nós vamos falar sobre o Evangelho que João escreveu, que fora dos 3, que são Evangelhos sinóticos, onde ele teve um direcionamento e focou acerca de salvação, acerca de sinais, acerca da volta de Cristo. E vai ser muito interessante nós estudarmos isso de novo, repetir. Nós vamos estudar durante a semana sobre o Evangelho de João, para quando nós chegarmos aqui na terça-feira, termos perguntas, interagirmos mais, porque não é só eu falando, porque eu também aprendo. Amém? Amém. Vamos